Bom, pessoal, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder passar um pouco do conhecimento, da experiência. Muito obrigado por me receberem, por me ouvirem. É realmente uma honra aí poder passar um pouco do conhecimento adiante e um pouco desse amor que eu tenho pela panificação e pela pizza. Para que vocês entendam um pouco a minha fala, eu vou contar rapidamente quem sou eu, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória e o porquê dos meus projetos, né? Eu sou nascido na Itália, em Roma, em 1982, cresci no Brasil e com 15 anos de idade, por necessidade, voltei à Itália e até para reconhecer a minha origem e comecei a trabalhar de vários tipos de trabalho, até que eu fui trabalhar em um restaurante e me identifiquei pela profissão de pizzaiolo, porque era uma profissão que ganhava bem, que ficava ali até meio escondido por ser um pouco tímido, e isso foi acontecendo. E desde a minha infância até a minha adolescência, eu sempre tive, como família de italiano come bem, eu sempre tive uma relação um pouco intensa com a comida, até um pouco de obesidade, e aquilo me incomodava muito e eu tinha essa relação conflituosa com o alimento. E quando eu cheguei na Itália, comecei a trabalhar com comida, comecei a perceber o modo como os italianos se relacionam com a comida, foi uma virada de chave, foi uma explosão de consciência e de percepção naquele momento. Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, sempre tinha lutado bastante, trabalhado bastante pela questão do sobrepeso, que me incomodava muito, e comecei a perceber que com o passar do tempo, o meu corpo foi se readaptando, se reequilibrando naturalmente, sem que eu fizesse muito esforço, mesmo comendo pizza, sorvete e várias coisas deliciosas que aqui na Itália tem. E aquilo começou a me intrigar, eu falei, nossa, que diferente, que estranho, né? Aqui na Itália, mesmo comendo pizza e sorvete, que são as duas coisas que eu mais gosto, aquilo não fazia mal, né? E pelo contrário, meu corpo começou a tomar um equilíbrio. Comecei a estudar um pouco mais e sem querer, querendo, fui me apaixonando pela profissão de pizzaiolo e de panificador, que depois acabou se misturando. E no final das contas, pizza é um pão achatado com cobertura. Fui estudando e comecei a perceber que os italianos levam muito a sério a matéria-prima. Tá? Como a cultura italiana tem muita raiz na comida, né? A maneira como eles vivem e a maneira como eles se relacionam, tem comida em tudo praticamente, todas as festas, todos os momentos do dia são regados à comida. Por exemplo, tem algumas como eu posso dizer, costumes diários aqui que é muito bonito, como por exemplo tomar café nos bares. Todo dia de manhã você passa num bar, está sempre muito cheio. Então, porque o italiano gosta da ideia de ir ao bar e de se comunicar com os amigos durante a manhã para se alimentar ou para fazer a primeira alimentação diária. Na hora do almoço, grande parte da Itália, a não ser as grandes cidades, mas grande parte da Itália fecham os negócios ao meio-dia, 1h da tarde, para ir para casa almoçar com a família. Tá? Então tem essa cultura de muita conexão com o alimento, muito respeito pelo momento de se alimentar. E isso, obviamente, foi me trazendo um equilíbrio. E aí, trabalhei por 10 anos aqui na Itália como pizzaiolo. Em 2010, voltei para o Brasil. E aí, percebendo essa necessidade de trazer essa informação para o brasileiro, né? Principalmente das grandes cidades, porque a gente até tem essa relação com o alimento nos interiores do Brasil, nas cidades menores, mas nas grandes cidades como São Paulo, que é onde eu vivia, a gente perdeu muito a conexão com a mesa, com a família e com a comida em si. E aí eu fui percebendo a necessidade de passar essa informação, mas antes disso, obviamente, eu queria crescer como profissional. Queria espalhar esse conhecimento que eu havia adquirido aqui na Itália. E comecei a dar cursos pelo Brasil inteiro. E aí obviamente, foi tudo acontecendo. Tive a oportunidade de dar um curso numa plataforma chamada Educar, onde me tornou bastante conhecido e eu pude expressar bastante a minha convicção e o meu conhecimento, ou parte do meu conhecimento. Viajei por todo o Brasil, me tornei bastante conhecido e o trabalho foi crescendo. Mas com isso também foi crescendo esse frenesi, essa correria do dia a dia de trabalhar, até porque eu estava em busca desse crescimento profissional
e nesse meio tempo acabei perdendo um pouco a mão também, de novo, da minha alimentação. Comecei a ter problemas novamente com a questão da alimentação, com a minha relação com o alimento, até chegar um momento onde eu não aguentava mais isso e eu falei, bom, não dá mais para ficar se vendendo comercialmente, não dá mais para ficar em busca só do sucesso ou só do crescimento profissional, e comecei a repensar minha maneira de viver, lembrando do que eu havia vivido na Itália anteriormente. E aí eu criei um projeto chamado A Pizza como Alimento, tá? Por que eu criei esse projeto? Porque a pizza no Brasil, a pizza, o sorvete, tudo aquilo que eu comentei é visto geralmente como engordante, né? Como gordice, como comida que não faz bem, né? Tanto é que muita gente, eu vejo falando, às vezes falando de alimento, dizendo, pode comer uma pizza de vez em quando, ou seja, colocando a pizza ou essas gordices que a gente gosta de comer em segundo plano. E eu até compreendo, porque obviamente muitas vezes esses tipos de produtos no Brasil, principalmente nas grandes cidades, são muito junk food, né? São muito comida industrializada, extremamente industrializada, e isso obviamente acaba não conectando com as nossas células. E para isso criei então este projeto chamado A Pizza como Alimento, que é mostrar para quem trabalha com isso, para quem gosta de comer pizza, que eu creio que são poucos seres humanos que não gostam de comer pizza, né? Para que todas as pessoas que gostam de comer pizza possam comer pizzas alimentando o corpo, nutrindo o corpo e tirando aquele sentimento de culpa, né? Aquele sentimento de vou comer uma pizza hoje, mas amanhã eu faço dieta. A pizza, se bem feita, se seguirmos essas ideias, né? Essa base de usar uma matéria-prima de qualidade, a gente vai sim obter um bom resultado, um resultado nutritivo, um resultado gostoso, que além de satisfazer aquela vontade de comer um produto gostoso, um produto mais engordante, digamos assim, mentalmente até, né? Às vezes a gente precisa daquele aconchego, daquela comida um pouco mais, que dá maior satisfação, mas também nutrindo o nosso corpo, okay? Então, para isso nasceu esse projeto A Pizza como Alimento, para trazer o conhecimento e para trazer a elevação da percepção de que a pizza sim, e todos os alimentos, a pizza, o sorvete, qualquer alimento que seja de repente mais açucarado ou mais com mais farinha, que hoje em dia a gente criou um pouco de aversão ao trigo, né? Ou criou-se, qualquer alimento que seja um pouco mais substancioso, seja também saudável, tá? É importante relembrar, e eu gosto de falar sobre isso, de que a nossa cultura brasileira, principalmente em alguns, como eu disse, nas grandes cidades, a gente criou alguma aversão por alguns alimentos, dentre eles a farinha de trigo, o açúcar, e a gente fica com pavor, né, de alguns alimentos. E eu percebo, saindo do Brasil, hoje eu moro aqui na Itália de novo, que isso é uma coisa muito nossa. Aqui também tem, obviamente, mas é muito menos, porque o pessoal tem maior contato com o alimento, ainda tem aquela cultura de vó e de mãe fazendo comida em casa, sabe? Então a gente acaba ainda tendo essa conexão do amor que tem na confecção do alimento, ao contrário de muitos ambientes no Brasil, principalmente, como eu disse, nas grandes cidades, onde isso foi dado nas mãos de grandes indústrias ou de cozinheiros em massa ou de restaurantes e assim por diante. Tá? Então, a minha mensagem principal da pizza como alimento, como disse a Sunny Claire, é essa questão da intenção, da consciência do cozinheiro, né? Da consciência do pizzaiolo. É claro, a técnica ela é muito importante e ela é a base de todo o conhecimento prático para você colocar na prática. Mas como eu sempre falo para os meus alunos, a teoria sem a prática não vale de nada, porque é na prática que a teoria se realiza, né? Então você ler 300 livros sem pôr nada em prática não vai funcionar para nada. Você só vai ter muito conhecimento parado na tua mente sem realização. Então é importante a gente praticar tudo que a gente aprende. E é importante a gente ter o equilíbrio da teoria com a prática. Hoje a gente vive, eu percebo, pelo menos isso me parece, né, parece para mim, que
que a gente vive uma obsessão pelo conhecimento técnico, uma obsessão pelo conhecimento mesmo, e a gente consegue passar pouco isso na prática. Fala-se muito de amor, de conexão, de sustentabilidade, mas pratica-se pouco, né? Então eu acho que a gente está vivendo inclusive um momento que está demonstrando muito a necessidade de a gente elevar o nosso nível de consciência e perceber que chegou a hora de a gente arregaçar as mangas e ter uma maior consciência da intenção daquilo que a gente está preparando. Tá? Então a pizza como alimento fala muito mais disso do que somente da técnica. Como eu disse, a técnica faz parte, mas eu acho que a intenção do cozinheiro, do pizzaiolo, são muito mais importantes. Chegou a hora de a gente superar a vaidade, né? De a gente superar o nosso desejo individual de sucesso, de crescimento, e de a gente realmente se doar ao próximo, se doar àquele que a gente vai cozinhar, né? Porque a profissão de cozinheiro, ou de pizzaiolo, ou daquele que faz comida, eu acho que é uma profissão muito, muito, muito importante. Eu estou misturando palavras no italiano, então às vezes eu me perco. Mas é tão importante quanto todas as profissões e quanto uma profissão de médico, por exemplo, ou de nutricionista, porque aquele que vai preparar o alimento, ele tem ali toda a energia dele, toda a intenção dele na hora de preparar, toda a atenção dele na hora de preparar esse alimento. E é aí que o conhecimento se alia, né? Um pizzaiolo, quando conhece da matéria-prima, quando ele conhece do ingrediente que ele está usando, quando ele sabe a origem de toda a cadeia daquele alimento, de onde veio aquele alimento, ele prepara aquilo com maior consciência, né? É por isso que no passado nós adoecíamos menos em relação ao que nos alimentávamos, porque no passado as nossas avós e as nossas mães cozinhavam mais para nós, né? Então a intenção da avó, a intenção da mãe sempre foi e sempre é a do amor, a de nutrir, a de curar, a de elevar o ser amado, que é o filho, a família, o marido e assim por diante. E a nossa função como cozinheiros é exatamente essa, é alimentar e nutrir o ser que a gente vai servir, que não deixa de ser um ser amado mesmo sendo um desconhecido, teoricamente, né? Uma pessoa que de repente você não vai ver ou não vai se comunicar. Mas é importante a gente ter consciência disso, porque tudo ao nosso redor é consciência, é energia, né? Então é importante a gente ter a percepção disso. E ter a percepção também de que a nossa vida se move em prol da alimentação, né? Para que a gente sai de manhã de casa? Para comprar, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para depois comprar comida. Esse é a primeira intenção, né? Tanto é que em momentos de crise, qual que é a primeira coisa que a gente pensa em estocar? Comida. Então, digamos que é o que nos move. A comida é o bem mais precioso que a gente busca. Depois, em segundo plano, vem as coisas materiais, mas a primeira necessidade humana é a de se alimentar e a de se nutrir. E é por isso, na verdade, a comida move o mundo. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? Digamos que é o primeiro bem de consumo que move o mundo e que conecta pessoas. Então é importante, dentro daquele nível de consciência que eu estava dizendo, a gente ter a consciência da cadeia inteira de produção desse alimento, né? Da onde vem esse alimento, por quem foi produzido, qual a intenção dessa pessoa ou desta companhia quando ela produziu o alimento, né? E pegar para nós o poder de escolha, né? O poder de qual empresa, qual sociedade, qual fábrica que eu vou alimentar, que eu vou ajudar, que eu vou investir, qual é a intenção de quem está produzindo este alimento. E é por isso que a gente fala hoje muito de comprar de pequenos produtores e comprar local. Porque quando você compra de pequenos produtores, você tem a conexão, você tem essa relação com o pequeno produtor. Você consegue olhar nos olhos, você consegue visitar a horta desse pequeno produtor, você consegue visitar o pequeno laticínio ou o pequeno moinho de trigo ou qualquer outro alimento que você esteja comprando. Você consegue pedir para esse produtor, falar, olha, eu estou querendo uma rúcula mais amarguinha, ou estou querendo
uma farinha mais forte, eu estou querendo um tomate mais doce, e eu tenho certeza que ele vai, com muita alegria e muito prazer, fazer isso por você. E isso vai fazer com que toda a tua comunidade viva melhor, porque se você está comprando desse pequeno produtor que é local, que dá emprego para aqueles que vivem na tua comunidade, você está fazendo esse círculo de conexão e de relação, você vai estar trazendo luz, você vai estar trazendo alegria e amor para a tua comunidade e fazendo com que essa saída de casa para trabalhar e para buscar o teu sustento sustente, alimente e dê base para toda essa cadeia, né? Para toda esse microcosmo que a gente vive. Então é importante a gente prestar atenção inicialmente nisso, né? Em qual a intenção de cozinhar. Eu sei que é muito legal a gente pensar no sucesso, a gente pensar de repente quando a gente está estudando gastronomia principalmente, pensar nas estrelas Michelin ou em sair numa grande revista. Eu passei por isso. Busquei muito isso na minha vida e foi importante, tive a oportunidade de participar de vários programas de TV, de sair em várias revistas, mas eu cheguei na conclusão em algum momento que não fazia sentido aquilo, que eu estava numa busca muito egoísta, e aí eu despertei para a necessidade de me conectar, porque o que nos traz realmente felicidade, alegria e contentamento é a conexão com pessoas. Quando a gente compra um carro novo, a gente quer mostrar para quem? Para pessoas, a gente quer mostrar para a família, a gente quer mostrar para pessoas. Quando a gente faz uma comida gostosa, a gente está fazendo para quem? Para pessoas. Então essa conexão é que traz a alegria e não a vaidade de fazer alguma coisa, de ter alguma coisa ou de conseguir alguma coisa. A alegria de quem abre um restaurante é trazer pessoas para dentro do restaurante, acima da vaidade e de conseguir sucesso ou não. Então eu acho que a mensagem principal da questão do projeto ou do título A Pizza como Alimento, que eu alongo, digo a pizza e o pão como alimento, é exatamente a mensagem da conexão humana, da fraternidade, desse crescimento, dessa evolução, principalmente porque o planeta está nos mostrando grandemente a necessidade disso. Isso que nós estamos vivendo agora nos mostrou o quanto uma pequena atitude lá no país longe reverbera no planeta inteiro com consequências desastrosas para todos, né? E a gente está cada vez mais percebendo essa realidade. Chegou a hora de a gente perceber que aquilo que eu faço aqui reverbera no planeta inteiro, mesmo que não possa aparecer. Porque às vezes a gente tem essa questão também, a gente pensa, não vai fazer diferença se eu não jogar essa latinha no chão, todo mundo joga, né? Então a gente tem que elevar o nível de consciência acima dessa percepção pequena e perceber que sim, aquele amor que eu planto aqui, aquela dedicação que eu planto aqui, vai reverberar no planeta inteiro, porque se eu fizer o seu Zé feliz, o seu Zé vai fazer a Dona Maria feliz e isso vai infinitamente adiante, sem fim, tá? E isso também no pensamento egoísta. De repente, se eu fizer alguma escolha egoísta aqui, isso vai reverberar no planeta inteiro. Então eu estou dizendo isso para dizer que é importantíssimo ter consciência em todos os processos, não só na preparação em si, tá? É importante a gente, obviamente, estar atento na preparação, com a questão da higiene, com a questão da escolha dos ingredientes, mas é mais importante a gente estar consciente da vida como um todo. Antigamente, a gente separava, e eu separava, o lado profissional do lado pessoal. E depois de ler um livro muito lindo chamado O Ócio Criativo, eu despertei também para a consciência de que nós somos Nós somos uma pessoa que trabalha, que estuda, que vive, que se relaciona. Então a nossa vida ela tem que ser boa em todos os âmbitos, em todos os quesitos. E não adianta eu, por exemplo, também, às vezes até por vaidade, me dedicar incessantemente e esgotantemente à minha profissão, porque eu amo fazer comida, ok, mas se você levar isso ao esgotamento, sem consciência, isso vai se tornar ódio daqui a pouco, porque você não aguenta mais entrar na cozinha, porque você não tem equilíbrio nos outros quesitos da sua vida.
Então é importante perceber todo esse contexto e se conectar e perceber que o teu trabalho, a tua dedicação, ela é a tua vida e é a tua consciência. Se você manter essa vida e essa consciência saudável, alegre e contente, tudo isso vai reverberar na comida que você prepara, e isso, como eu disse, é importantíssimo, porque a pessoa que vai receber esse alimento, que vai ingerir esse alimento, ela vai receber esse amor e essa intenção nas células dela e vai sair dali alimentado, nutrido e feliz pelo alimento que você preparou com tanto carinho. Então essa é a mensagem primeira, essa é a mensagem mais importante, porque a qualidade, obviamente, dos ingredientes é muito importante, mas a consciência de fazer algo bom mesmo com uma frutinha metade estragada ou feinha ou né, como a gente às vezes fica muito obsessivamente procurando a perfeição do alimento, então mesmo eu usando uma matéria-prima de repente que não é a que eu esperaria, a que eu gostaria, se eu souber transformar isso num alimento nutritivo e amoroso, isso vai agradar muito mais do que um prato super elaborado com bastante beleza estética, né? Então, a mensagem primária é essa. Depois, obviamente, falando agora de pizza e de prática de pizza, daquela questão de a gente escolher um ingrediente, eu não sei em que ponto vocês conhecem a questão da fabricação de um pão ou de uma pizza. Como eu disse, um pão ou uma pizza, a gente precisa escolher um ingrediente de maior qualidade para conseguir êxito. E o ingrediente principal para fazer uma pizza ou um pão é a farinha de trigo. Tá? Aqui na Itália a gente tem acesso a uma variedade, a uma qualidade muito incrível, muito assim, além do que a gente tem disponível no Brasil. Exatamente porque o consumo de trigo aqui na Itália é muito alto, tá? Aqui na Itália consome-se muito trigo em todas as refeições. Pão é uma coisa que não falta nas mesas dos italianos, tá? E por isso eu volto a dizer, a cultura italiana é muito interessante porque a gente tem uma ideia de que pão e pizza engorda, o pão e pizza faz mal. Os italianos têm a cultura de comer pão praticamente todos os dias. Quando não come pão, come macarrão, e quando não come macarrão, no final de semana comem pizza. E vários outros alimentos produzidos com trigo. E se você vê a maioria dos italianos, todos estão em forma realmente saudável e esbelta e bonita. Por quê? Porque eles sabem escolher o ingrediente, eles produzem o trigo com qualidade, eles buscam manter a tradição, isso é uma coisa muito importante, eles buscam sim a inovação, mas eles prezam muito pela tradição local e pela tradição no cultivo dos alimentos. Então isso é muito importante, tá? Então aqui eu tenho acesso a maior qualidade e variedade de farinha de trigo. No caso, no Brasil, a gente tem pouco acesso, ou até tem variado acesso agora, só que com toda essa dificuldade que nós estamos passando, a farinha importada que já se encontra no Brasil, como as farinhas italianas, francesas, americanas e assim por diante, elas vão aumentar provavelmente de preço, vai ter uma escassez por causa exatamente dessa crise que estamos vivendo. Então nós temos que apelar para as farinhas brasileiras, e isso é ótimo, tá? Porque o consumo local ele é muito importante nesse quesito que eu estava falando, de a gente despertar para a necessidade de produzir local, de consumir local, para ajudar o planeta como um todo, né, a desacelerar o frenesi de transportes e também para ajudar o produtor local que está se esforçando para crescer. No Brasil nós já temos muitos moinhos de boa qualidade que já estão produzindo farinhas de ótima qualidade, e isso está crescendo porque o consumo de pão de qualidade no Brasil está aumentando, assim como o de queijo e assim por diante. O Brasil teve um boom
da gastronomia e do conhecimento e da vontade de produzir produtos de qualidade nos últimos 10 anos. Eu me beneficiei disso, que quando eu cheguei no Brasil tinha pouco conhecimento e a gente acabei surfando essa onda e elevando a minha percepção e contribuindo exatamente também para a elevação da percepção de quem queria produzir um pão ou uma pizza de maior qualidade. Então, primeira coisa para se fazer um pão ou uma pizza é procurar um trigo de qualidade, um trigo específico para pão, né? Específico para pizza. Por que eu digo específico para pão ou para pizza? Porque para a gente fazer pão tradicional, aquele pão de milênios, né, que nós temos aí na história, nós precisamos de farinha de trigo que contém duas proteínas importantíssimas, que são a gliadina e a glutenina, que formam o glúten. Para fazer pão, a gente precisa de glúten para fazer um pão de qualidade e para fazer esse pão tradicional que a gente está acostumado, que é feito com a farinha de trigo. Dá para fazer pão sem glúten ou pão com outras farinhas? Dá, mas comercialmente o que a gente está acostumado a fazer e a comer comercialmente, aquele pão fofinho, leve, crocante, é importante que a farinha seja uma farinha de qualidade com qualidade de glúten. Então a primeira coisa é escolher uma boa farinha, uma farinha que tenha qualidade de panificação, né? Que seja uma farinha panificável, a gente chama. E isso a gente tem uma grande variedade no mercado. A farinha de produção brasileira, no passado, ela tinha pouca qualidade, porque na época, quando o Brasil era muito mais pobre, o governo precisava produzir quantidade e não pensava na qualidade do produto em si, na qualidade da farinha. Pensava na quantidade que tinha que alimentar a todos. Com o passar dos anos e com a entrada da globalização e de todo esse conhecimento que está sendo distribuído pela internet e assim por diante, nós acabamos demandando da indústria uma farinha de maior qualidade. E com isso, nós fizemos com que o mercado, com que os moinhos, com que as indústrias de trigo buscassem fazer e produzir uma farinha de maior qualidade. Sejam os grandes moinhos, sejam os pequenos moinhos que estão entrando no mercado agora, e que ótimo, porque os pequenos moinhos estão fazendo realmente farinha de muita qualidade. O que é uma farinha panificável? O que é uma farinha que produz um pão bom? É uma farinha que tem uma qualidade de proteínas, né? Uma qualidade de gliadina e de glutenina em equilíbrio, tá? Que consegue desenvolver uma massa elástica o suficiente para encapsular as bolhas de ar, para que quando ocorra a fermentação ganhe o volume e mantenha a estrutura, para quando for ao forno e fizer a última fermentação física ali, a última expansão física, ela consiga manter a forma, expandir a forma e manter a leveza, manter aquelas bolhas de ar, para quando a gente tira o pão do forno, a gente tem aquela casca crocante por fora e aquele miolo macio por dentro. Então, por isso é importante escolher uma boa farinha, tá? Farinhas ruins para panificação não quer dizer que são farinhas ruins como um todo. Só são não adaptáveis à panificação, mas podem servir para biscoito, para confeitaria e para várias outras funções. Para pizza ou pão, a gente precisa e busca farinhas mais fortes, o que já não seria bom para fazer bolo, biscoito ou até macarrão, por exemplo. Tá? Então é importante para pizza ou para pão a gente buscar farinhas com uma qualidade de proteínas melhores. Geralmente, quando tem mais proteína numa farinha, mais propensa a fazer um bom pão é essa farinha. Então, nós temos no mundo várias classificações, vários métodos de classificação. Cada país tem uma maneira diferente de classificar a farinha. Eu me apoio muito na classificação italiana exatamente porque eu ensino uma pizza mais italianizada, uma maneira mais italianizada de fazer pão, e porque eu acho simples de compreender a maneira italiana. Aqui na legislação italiana, a gente tem uma tabelinha que mostra que a partir do grão inteiro,
Se eu moer esse grão praticamente inteiro, claro que os processos industriais são mais complexos, mas se eu moer esse grão praticamente inteiro, eu vou ter uma farinha integral. Como eu disse, os processos de hoje em dia são mais complexos. Primeiro eles separam o germe e a casca, tostam isso, desidratam para depois unir de novo, porque uma farinha moída naturalmente ela estragaria muito rápido. Então existem alguns processos que vão fazer com que a farinha dure mais tempo, tá? Hoje em dia os moinhos separam a casca e o germe, tostam, desidratam e depois reúnem a farinha, o endosperma, que é o que dá a farinha branca, tá? Mas se eu moer um grão praticamente inteiro, ou se eu tiver ali grande parte do grão nessa farinha, eu vou ter uma farinha integral. E a partir daí eu tenho farinha do tipo 2, tipo 1, tipo 0 e tipo 00. Lembrando que eu estou falando sempre de uma classificação italiana. No Brasil é diferente. No Brasil, geralmente, todas as farinhas são do tipo 1, mas a gente tem a classificação do tipo 1, tipo integral, 2 e tipo 1. E depois temos as especificidades de cada farinha, ou seja, farinha para pizza, farinha para pastel, farinha para bolo, farinha para isso ou para aquilo. No caso da Itália, nós temos vários graus de granulometria, tá? De refinamento, que seria integral é a mais completa. Depois nós temos tipo 2, tipo 1, tipo 0 e tipo 00. Ao chegar na 00, nós temos uma farinha extremamente refinada. Nós temos ali 50% do núcleo do grão só, ou seja, toda a parte da casca, toda a parte externa foi retirada e usada para outro fim. No caso do pão feito com farinha 00 ou da pizza, nós temos ali a parte mais central do grão. O que isso melhora no caso da panificação? Vocês, para quem estuda isso, para quem já parou para prestar atenção no mundo da pizza e no mundo do pão no Brasil, deve ter percebido que hoje em dia fala-se muito de farinhas importadas e fala-se muito da farinha 00. Porque descobriu-se com o passar do tempo que usando a farinha mais refinada ela teria um teor, uma concentração maior de proteínas, menos casca, o que possibilita um desenvolvimento de um glúten e de uma elasticidade mais tenaz, mais resistente, propiciando pães cada vez mais leves e mais alveolados. Para quem não sabe o que é alvéolo, são aquelas grandes bolhas que a gente vê nos pães, principalmente hoje em dia nas redes sociais. Então, com uma farinha super refinada e super forte, nós temos pães esteticamente muito bonitos e super leves, né? A gente buscou, com o passar do tempo, produtos cada vez mais leves, esquecendo por um período das fibras e de tudo que o alimento integral pode nos proporcionar. Então, com o passar do tempo, nós descobrimos isso. Isso foi uma onda de moda aqui na Itália, usar esta farinha extremamente refinada por 10, 15 anos no passado. Agora aqui já estamos com a consciência de que o alimento integral é muito mais inteligente para o funcionamento do nosso corpo, né, para o funcionamento de todo o nosso corpo como um todo, e de que cada parte do grão ou cada parte do alimento integral tem uma função específica no nosso organismo digestivo, digamos assim, né, nossos órgãos de digestão. Então, passou-se por essa ideia aqui na Itália da farinha super refinada, mas já estamos em um segundo momento de busca de uso de farinhas mais integrais. No Brasil ainda estamos passando pela ideia da farinha super refinada ou da farinha 00, porque estamos crescendo muito nessa pizza napolitanizada ou nessa pizza italianizada, que é essa pizza com grandes bordas ou com grandes alvéolos ou extremamente leve na mordida e na digestão. Então, ainda estamos usando muito farinhas super refinadas. É importante perceber que mesmo sendo uma farinha super refinada com uma concentração de proteína, nós temos farinhas fortes, com teor de proteína, com proteína mais forte, né, com um equilíbrio de proteínas ali, da glutenina e da gliadina, que vão dar uma massa mais resistente e mais tenaz, e temos farinhas menos fortes, tá? Mesmo sendo da mesma classificação de granulometria.
Então, mesmo sendo uma farinha 00, isso não quer dizer, quando você for escolher uma pizza porque você quer fazer uma pizza napolitanizada, porque você assistiu um vídeo meu do YouTube ou de qualquer outro pizzaiolo e eu farei da farinha 00, não necessariamente porque é uma farinha 00, é uma farinha boa para pizza ou para pão. Geralmente sim, mas às vezes pode ser uma farinha fraca ou desequilibrada, e lá na frente eu falo um pouco desse equilíbrio. E assim se dá em cada granulometria, seja na tipo 1, tipo 2, integral e assim por diante. Ou em também nas várias outras classificações de todos os países. Então nós temos uma farinha de trigo com uma maior concentração de proteína, ok, então provavelmente ela é boa para panificação. Como é que eu vou saber isso? Ou eu vou pedir uma ficha técnica para a indústria ou para o moinho que produz, para entender qual que é a força dessa farinha, qual que é a absorção de água dessa farinha, qual que é a resistência ao tempo dessa farinha e qual que é o PL, que seria o PL é uma relação entre resistência e elasticidade, extensibilidade. Então tem farinhas que são muito resistentes e pouco extensíveis. Isso para pizza não é muito bom, porque na hora de abrir você vai ter dificuldade. E tem farinhas que são muito extensíveis e pouco resistentes. Isso também não é muito bom, porque vai ficar aquela massa muito grudenta, muito mole, que não vai dar aquela expansão de forno, não vai ficar um produto leve, porque ela tem muita extensibilidade, ou seja, ela é pouco resistente, ela não aguenta manter as bolhas de ar e a resistência, a tenacidade que a massa precisa para expandir dentro do forno. Então, para isso a gente precisa de um bom equilíbrio entre tenacidade e extensibilidade, ok? Isso eu só sei ou testando a farinha, colocando em prática, ou pedindo uma ficha técnica, o que nem todos os moinhos dão. Moinhos mais técnicos entregam essa informação. Moinhos menos técnicos não entregam essa informação, até porque ou não fazem o teste ou não se interessam por esse tipo de informação. Tá? Então, para resumir, quando eu vou fazer pão eu preciso de uma farinha com maior teor de proteína, quando eu vou fazer pão ou pizza. Como eu disse, pizza é um pão achatado com cobertura. Eu uso as mesmas ideias para fazer pão, eu faço as minhas pizzas, só que aí eu amasso e coloco alguma coisa em cima ali, um molho, um queijo e assim por diante. Então, primeira coisa para entender se a farinha é boa ou menos para panificação ou para pizza é entender o teor de proteína. Depois, no segundo momento, se eu puder, eu vou entender qual que é a quantidade de proteína para saber qual que é a absorção, para saber qual que é a resistência dessa farinha, para depois escolher o tipo de fermentação e de maturação que eu vou fazer, quais são os ingredientes que eu vou misturar ali e assim por diante. Para a pizza, a gente não precisa de farinhas tão fortes assim. Na panificação, a gente tem alguns tipos de pães que a gente precisa de farinhas muito fortes, como por exemplo panetone, croissant e ciabatta, que são pães, no caso da ciabatta, são pães que a gente vai querer hidratar mais para ter um pão mais leve, mais alveolado. Então, para conseguir pôr mais água, eu vou precisar de uma farinha mais forte. Ou no caso do panetone, é um pão que eu vou adicionar muita gordura, muita manteiga, muita gema de ovo, muito açúcar. Então eu preciso de uma farinha que resista a toda essa gordura, a todo esse açúcar, senão eu vou ter um produto pesado e embatumado, né? Aquele produto aparentemente encruado, que tem muito ingrediente ali, que vai dificultar a ligação da malha de glúten. Então, nesse caso, é importante uma farinha forte. No caso do croissant é porque eu vou ter que folhear ele com muita manteiga dentro, então eu preciso de uma farinha também que não estoure, né, que não arrebente. Então, nesses casos eu preciso de farinhas mais fortes. No caso de pizza clássica, a pizza comum, uma pizza aí com 600 gramas de água por quilo de farinha, eu posso usar uma farinha média, não preciso ir em extrema força. Tá? E essa questão de força, mais forte ou menos forte, para quem já está no âmbito da panificação já vai entender um pouco o que eu estou falando. Quem não está no âmbito da panificação vai ter que pegar essa informação e começar a estudar em cima, colocar na prática. No meu YouTube tem muito material gratuito que vocês podem assistir para entender um pouco mais sobre esse quesito da pizza como alimento, para entender um pouco mais da escolha de farinhas e assim por diante.
Então, para a pizza clássica, qualquer farinha nacional, Renata, Dona Benta, Anaconda, para quem não conhece, tem a Biorgânica, a Paulínia, essas farinhas que são mais comerciais que a gente encontra no supermercado, qualquer delas, teoricamente, faz pizza. Claro que umas vão dar melhor resultado, outras menos. E aí, dentro desse âmbito da pizza e da panificação, a gente tem teores de água, que a gente coloca mais ou menos água. Para que serve colocar um pouco mais de água? Para conseguir um pão mais leve, com um miolo mais aberto, que são aqueles chamados alvéolos, que a gente sempre fala, né? Então, farinhas mais fortes vão proporcionar que eu consiga fazer um produto mais leve, um produto mais alveolado. E também nós trabalhamos com a ideia, eu ensino isso e gosto disso, com a ideia de fazer uma pizza e um pão de longa maturação, de longa fermentação. O que isso vai proporcionar quando eu faço um pão de longa maturação, de longa fermentação? Primeiro de tudo, vai proporcionar uma melhor digestão para o meu organismo. Porque no grão do trigo, principalmente nas farinhas mais refinadas, nós temos uma concentração de amidos e proteínas, de açúcares e proteínas, que o nosso organismo tem uma leve dificuldade em digerir. Por isso que com o passar do tempo, muita gente acabou ficando intolerante ou sensível à farinha de trigo. Porque, primeira coisa, no passar do tempo, houve um crescimento vertiginoso da produção em massa de farinha com um uso exagerado de agrotóxicos. Isso também influenciou demais na questão de a gente ficar um pouco sensível ao produto, ao alimento trigo. Depois também o fato de a gente refinar bastante isso, ok? O fato de a gente refinar bastante o trigo, de a gente fazer farinhas mais refinadas, fez com que o nosso organismo não conseguisse digerir isso com facilidade, ok? Então, para isso, desenvolveu-se a técnica da maturação e da maturação mais longa e de uma fermentação mais correta, para que a gente conseguisse, com o tempo, que dentro das farinhas, né, dentro da farinha, nós temos enzimas que fazem a pré-digestão. Assim como no nosso intestino nós temos enzimas que fazem a digestão do alimento que a gente coloca, na farinha de trigo também, em todos os alimentos, quando a gente mistura água, a gente ativa algumas enzimas presentes naturalmente naquele alimento, no caso da farinha de trigo, que vão começar um processo de quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples, ou seja, a quebra de cadeia de açúcares complexos para transformar em açúcares mais simples que vão servir de alimento para os micro-organismos do fermento ali, no caso o fermento, né? E também a quebra de proteínas complexas em proteínas mais simples, a quebra da cadeia de proteínas complexas em proteínas mais simples. Isso vai ajudar, seja na evolução do produto como estética, como sabor, como aroma e assim por diante, e obviamente vai facilitar grandemente a nossa digestão quando a gente ingerir esse alimento. Então é importante a gente pensar nisso, e hoje o mundo da panificação tem falado muito disso, tem pensado muito nisso, né? Porque descobriu-se que se dermos tempo para que esses micro-organismos, essas enzimas, façam o trabalho de pré-digestão dos açúcares e das proteínas, temos um produto mais bonito esteticamente, mais saboroso, mais colorado, mais dourado, né? Porque essa quebra de açúcares e de proteínas em cadeias menos complexas disponibiliza açúcares e proteínas seja para as transformações que o fermento vai fazer, seja na hora que vai para o forno também para a chamada caramelização, para a chamada reação de Maillard, que acontece pela transformação de proteínas, pela gelatinização do amido acima de 60 graus e assim por diante. Então, essa quebra também dessas cadeias mais complexas faz com que o produto fique mais dourado, mais bonito, mais aromático, mais crocante, mais leve e, graças a Deus, mais digestivo. Graças a esse conhecimento, a gente torna o produto mais digestivo, né? Facilita a digestão
para o nosso organismo. A gente manda esse alimento pré-digerido para que os nossos organismos e para que o nosso organismo e para que as nossas enzimas façam a digestão com maior facilidade disso. Tanto é que às vezes conversando com amigos, muitos dizem, nossa, quando eu como um pão, ou quando eu comia pão antigamente, inchava a minha barriga, eu ficava com cólica, com gases, e hoje quando eu como um pão ou uma pizza que você faz, ou que algum padeiro faz dessa forma, eu não sinto nada. Exatamente porque as enzimas estão transformando isso fora, e depois os micro-organismos fazem a digestão disso também, o fermento faz a digestão disso transformando em álcool e gás carbônico. Se a gente não fizer isso fora do nosso corpo, isso tem uma tendência muito grande de fermentar dentro do nosso corpo. As enzimas vão ter que quebrar esses açúcares, transformando ali, fermentando aquilo no nosso organismo. Com isso a gente vai ter um inchaço na nossa barriga devido a essa fermentação interna, devido a essa digestão interna. Então é por isso que fazer esse processo fora é muito mais saudável, além de tornar o produto muito mais bonito, crocante, saboroso e aromático e assim por diante. Então hoje a gente fala muito de maturação, fermentação. Primeira coisa é escolher uma boa farinha, depois é saber utilizar essa farinha da forma mais correta possível. Como, por exemplo, nós temos uma farinha chamada Manitoba, que é produzida, pelo menos o grão é plantado na cidade de Manitoba, no Canadá, onde conseguem um grão muito forte em teor de proteína. E isso faz uma farinha muito tenaz, o que é bom para panificação em certos pães, como panetone e croissant, como eu disse. Mas, por ter se criado a ideia de que a Manitoba é uma ótima farinha, isso fez com que todo mundo que começa na panificação, ou grande parte das pessoas que começam na panificação, escolhem diretamente a Manitoba para usar, achando que é uma ótima farinha, mas ela é uma ótima farinha para determinados produtos. Ela é uma farinha muito rica em proteínas e muito forte. Isso não é bom para o nosso organismo se eu não souber desenvolver esse produto, se eu não souber fazer esse produto, né? Se eu não souber preparar e dar tempo para que todas essas transformações que eu falei ocorram. Então é importante a gente saber escolher a farinha com base no tempo da maturação e fermentação, com base na quantidade de água que eu vou colocar, com base no tempo que eu vou deixar isso parado, tá? Importante também perceber que nós estamos trabalhando com organismos vivos. Então, organismos vivos no frio diminuem o volume de movimentos e de processos ali de trabalho, tá? Então, quando está inverno, quando a gente abaixa a temperatura dessa massa pronta, as enzimas e os micro-organismos ali que fazem a fermentação também vão diminuir a velocidade com que processam tudo aquilo. A gente gosta de colocar, eu ensino de fazer essa maturação mais lenta, exatamente para deixar que esses processos ocorram mais lentamente, mais profundamente, para eu conseguir uma maior quebra e uma maior transformação desses açúcares e dessas proteínas, para que eu consiga um produto mais saboroso, mais leve, mais crocante. Mas não necessariamente, não obrigatoriamente eu tenho que fazer a fermentação, aliás, a maturação na geladeira. A fermentação ocorre de 18, 20 graus a 25, 28 máximo. A gente sempre fala numa média ali de 20 a 25 graus, ou de 18 a 25 graus. A fermentação. Eu levar a massa para a geladeira vai diminuir o processo de fermentação e vai dar tempo para que os processos de maturação sejam mais profundos, que as transformações sejam mais profundas, ok? E para que eu consiga aumentar esse tempo sem um risco no produto final, sem eu ter problema no produto final, é importante eu estar usando uma farinha boa nesse quesito que eu falei de força e resistência, tá? Por isso que a ficha técnica às vezes é interessante, porque ela vai te dizer o quanto tempo essa farinha resiste parada ali na maturação, quanta água ela absorve e assim por diante. Então, para farinhas importadas, a gente tem fichas técnicas, geralmente farinhas italianas e francesas, os moinhos, os fornecedores, fornecem fichas técnicas com essas informações precisas, tá? Essas informações precisas para saber exatamente como a gente vai usar. No caso do Brasil,
não tanta gente pode, não tantos moinhos disponibilizam essa informação. Nesse caso, vocês vão ter que escolher pelo teor de proteínas e fazer teste. Mas usem farinhas brasileiras, que são muito importante, como eu disse, a gente incentivar o mercado brasileiro, até para que eles possam, para que as indústrias brasileiras, né, os moinhos locais e os produtores locais possam crescer. Um marketing que se usa aqui na Itália que é muito interessante é prodotto in Italia. Quando o produto é produzido no Brasil, produzido na Itália, ele tem muito mais probabilidade de vender em maior quantidade, porque o italiano preza muito para o produto local. Então vamos dar importância aos produtos brasileiros, vamos incentivar os produtores locais, vamos consumir localmente. Nós temos vários pães brasileiros e várias maneiras de panificar brasileira que são deliciosos, como mesmo o pão de queijo, por mais que não é um pão de trigo, mas é um pão super brasileiro, delicioso, os famosos pães de milho, pão sovado e assim por diante. Então, entendam a qualidade da farinha, pratiquem para que vocês consigam entender na prática qual que é a função da farinha em si, a função daquela farinha que você está tentando usar. Faça blends de farinha usando várias farinhas para que você consiga obter maior sabor, maior digeribilidade. Principalmente, coloque sempre um pouco de farinha integral. A farinha integral, o grão, o farelo do trigo, a casca do trigo, confere muito sabor, estabilidade e durabilidade para o pão ou para a pizza. Então, de 5 a 10%, sempre coloquem um pouco de farinha integral, que é muito importante. E por fim, depois de entender toda essa questão de farinha, que é um assunto muito longo, eu já estou quase uma hora aqui falando, é importante então que vocês vejam lá no YouTube, tem muito material gratuito para quem quiser aprofundar ainda mais conhecimento. Eu tenho também um curso completo que a Sunny Claire fez, que se chama Profissão Pizzaiolo, que está em patrickcatapano.com.br para quem se interessar. Mas antes do curso tem muito material gratuito no YouTube. Assistam para entender um pouco mais e pratiquem tudo isso que eu falei, tudo isso que está disponibilizado no YouTube como em forma de vídeos, para que vocês entendam melhor como funciona esse mundo da panificação. E para finalizar, é importantíssimo o forno, tá? Não adianta nada eu fazer tudo isso e não assar corretamente. A cocção é muito importante em todos os alimentos, né? Principalmente no pão. Então o forno ele é muito importante na cocção do pão ou da pizza. E algumas adaptações que a gente faz, como assar o pão dentro da panela, para quem já viu e assim por diante. Então é isso, pratiquem, entendam que a escolha da boa matéria-prima é muito importante e a finalização da cocção desse produto também é muito importante. Eu tenho até um tio que brinca muito com a minha tia, que diz que o mais importante é ele na hora de fazer o almoço do domingo, porque é ele quem cozinha, ela só prepara e ele cozinha. Então o forno é importantíssimo, um bom forno, bem isolado, bem construído, que tenha uma boa distribuição de calor, é muito importante para a gente conseguir um bom resultado. Bom, espero ter ajudado, vou parando por aqui porque eu já estou há 1 hora falando, tenho certeza que vocês têm perguntas. Fico à disposição de vocês nas redes sociais, se vocês quiserem também tirar dúvidas. Eu posto sempre muito material, como eu já disse no YouTube, tem muito material gratuito, fiquem à vontade lá. Inclusive tem um evento chamado A Pizza como Alimento, com 6 aulas muito legais, uma sequência onde eu falo um pouco sobre essa história da pizza como alimento. Falo sobre farinha de trigo, ensino a fazer um belo molho através de tomates frescos, ensino a fazer 2 tipos de massa de pizza, depois faço 3 tipos de pizza e ainda ensino a fazer um pesto de manjericão. Então assistam lá a Pizza como Alimento no meu canal do YouTube. Muito obrigado e agora está aberto para perguntas. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Sunny Claire, como é que é? Então, a focaccia, ela é um pão que precisa de um pouquinho mais de hidratação para a gente conseguir leveza, para a gente conseguir aquelas bolhas. Eu aconselho a tentar fazer com uma farinha nacional boa, ou uma farinha específica para panificação, né? Ou se for fazer em casa, buscar alguma farinha com uma qualidade um pouco maior. Por exemplo, não sei se na região de vocês tem aí, mas tem a Renata, que é uma boa farinha, a Sol é uma boa farinha. Mas mesmo não tendo essas marcas, a Anaconda, por exemplo, a Anaconda é uma boa farinha também.
mesmo não tendo essas farinhas à disposição, sempre olhar no teor de proteínas. Quando eu fui morar em Piedade, que era uma cidade do interior lá de São Paulo, eu entrava no supermercado e tinha um monte de farinha que eu não conhecia. Eu ia na informação nutricional e via qual delas tinha mais proteína. E pegava essa que tinha mais proteína para teste. Então, para focaccia é importante é importante usar uma farinha um pouquinho mais forte se der. E se for uma farinha muito comum, ficar mais ou menos entre 60% e 65% de hidratação. Se for uma farinha melhorzinha, dá para chegar até 70%. E tem um vídeo de focaccia, da focaccia pugliese, no meu canal do YouTube, onde eu ensino a fazer a verdadeira focaccia da região onde eu moro aqui. Depende do tipo de salgado. Se for um salgado tipo esfirra, que você precisa de uma maleabilidade, é importante você usar uma farinha que vai desenvolver bem o glúten, tá? Principalmente se você for colocar manteiga, ovo, depende da receita que você for usar. Existem várias receitas. Mas uma farinha comum, tipo, como eu disse, uma anaconda, uma bunge pastel, uma renata, uma sol, qualquer farinha dessa mais comercial vai conseguir fazer salgados de boa qualidade, porque o salgado a gente não vai querer hidratar demais. Então uma farinha comercial boa, de marca boa, vai fazer um salgado bom. Geralmente eu uso, claro que cada padeiro, cada pizzaiolo vai entender com base na farinha que ele está usando, mas eu uso em média de 65% de hidratação e 3% de purê de batata. Se você for usar só água, você usa 68% a 70% de hidratação. Se você for misturar o purê de batata, você usa 65% de hidratação com 3% mais ou menos de purê de batata. É o que eu uso geralmente. Primeira coisa, tem que entender a força da farinha. Tem farinhas que não resistem. Segunda coisa, entender que a maturação, como eu disse, os organismos vivos ali, eles dormem abaixo de 4 graus. Então, se a geladeira estiver muito gelada, não vai ocorrer nada. Vai simplesmente inativar as funções. Se você quiser uma maturação bem feita, eu aconselho de 5 a 8 graus. Média 8 é o melhor. 8, 10. Para que os micro-organismos funcionem lentamente. Se tiver acima disso, 12, 15, não é ruim, só que vai ocorrer uma fermentação paralela também, o que não é ruim, só precisa entender para não deixar fermentar demais. E depois também tem uma coisa que é muito importante que muita gente esquece. A geladeira ela serve para fazer essa chamada maturação. Depois eu tenho que tirar da geladeira e esperar fermentar. Né? Que se eu tirar da geladeira e botar dentro do forno, pode ser que não fique bom porque a fermentação não ocorreu ainda. E aí vai ficar um produto encruado e pesado. Então é perceber, pus na geladeira para maturar. Na geladeira estava quente, o pessoal ficou abrindo em casa, fermentou também, ou seja, ela estufou de volume. Ok, então pode cortar e ir direto para o forno. Mas se fisicamente não dobrou de volume, precisa dar tempo para que isso cresça, para que fermente. Aí depois ir para o forno. Até uma pergunta que eu li aqui, o Helder falou, o padrão. Existe um padrão? Eu posso padronizar depois que eu entender. E é isso que as indústrias fazem ou que as grandes padarias fazem. Eles padronizam o processo para facilitar. Né? E quando você, de repente, abre uma pizzaria, você precisa criar um padrão ali para que os colaboradores consigam desenvolver o produto. Mas não existe um padrão fixo, não existe uma maneira única de fazer. Existem infinitas possibilidades e você pode gerar um padrão para que facilite a tua produção. Mas eu posso fazer pães desde 1 hora de fermentação até 72 horas com maturação e fermentação. É muito variado, né? E eu tenho várias maneiras de fazer esse processo. Eu posso pôr na geladeira por mais horas e deixar menos horas fora. Eu posso pôr na geladeira por menos horas e deixar mais horas fora. Ou seja, existem infinitas possibilidades. É por isso que a prática é muito importante, para entender o processo. O autólise é muito interessante, inclusive aconselho, Helder, e para todos os alunos que quiserem ver, eu acabei de postar um vídeo esses dias que se chama Pizza em Casa, está aberto gratuitamente lá no YouTube, onde eu falo um pouco sobre a autólise. A autólise ela é muito legal, principalmente para as farinhas que têm menor qualidade, digamos assim, de panificação.
porque ajuda na ligação da malha de glúten e na maior hidratação da massa. Então, o autólise é muito importante para quem vai bater a massa na mão, para quem não tem macera, e também para farinhas mais fracas. Para quem tem macera e está usando farinha de qualidade, às vezes o autólise não tem muita função, a não ser que você tenha pressa. Tanto é que o descobridor da autólise, ou quem aplicou a autólise, foi Raymond Cavill. Ele fez isso porque ele precisava produzir muito pão para a indústria. Então ele aplicou a autólise para encurtar os tempos de batida na máquina, entendeu? Então isso agilizou o processo. A autólise ajuda muito. Então, existe hoje alguns fornos que aceleram o processo, chamados fornos turbo, né? Só que para mim, o pão, ele precisa de pelo menos 35 minutos para pães acima de meio quilo e 25 minutos para pães abaixo de meio quilo para ganhar estrutura e para cozinhar o miolo corretamente. Tem algumas indústrias de fornos que dizem, meu forno assa pão em 12 minutos. Ok, mas não vai assar corretamente, pode até assar esteticamente, mas por dentro ele não vai estar pronto. E isso vai fazer com que ele não ganhe a estrutura necessária para se manter de pé. E com isso, quando tira do forno, ele vai crolar, ele vai cair, vai perder a estrutura. Então, para pães de sal acima de meio quilo, eu aconselho em média 45 minutos a 200 graus dentro do forno com vapor inicial. E para pães doces, eu aconselho de 35 a 45 minutos, dependendo do tamanho do pão, a 180 graus em média dentro do forno. Claro que de forno para forno vai variar, mas eu vejo que o pão acima de meio quilo, ele precisa de no mínimo 30 a 35 minutos para ganhar estrutura. Se tirar o pão antes disso, ele não tem estrutura para se manter em pé e vai cair, ok? E no caso de pães menores, mínimo 25 minutos. Então, a pizza, a gente assa em média de 350 a 450 graus, dependendo do tipo de pizza que você quer fazer. Agora, tem fornos que infelizmente não são bem construídos e não tem uma boa distribuição de calor, porque não são bem vedados. Então, nesse caso, de nada adianta eu chegar a 400 graus de lastro, né, que a gente chama na pedra, que eu vou queimar a pizza. Porque ele não tem uma boa distribuição de calor. Então, se eu tiver uma boa distribuição de calor, eu vou precisar de uma temperatura média ali de 350 graus para assar bem uma pizza. Se eu não tiver uma boa distribuição de calor, às vezes é melhor eu trabalhar com uma temperatura um pouco abaixo, 300, 320 graus. Mas na média, 350 é a temperatura ideal para assar pizzas, dependendo da pizza, claro, porque tem várias vertentes de pizza, tem a pizza napolitana, tem a pizza em telha, tem a focaccia, tem a pizza romana, tem várias pizzas diferentes. Dependendo do tipo de pizza que você for fazer, na média é de 350 graus. Caso isso esteja queimando ou queime a tua pizza, diminui um pouquinho a temperatura e procura achar um equilíbrio de temperatura coerente, lembrando que a pizza não pode ficar mais do que 5 minutos dentro do forno, senão ela fica muito ressecada. Pede inclusive para ela assistir esse vídeo chamado Pizza em Casa, que está no YouTube, que vai tirar muitas dúvidas dela, inclusive referente ao forno. Vai ajudar ela a entender o processo todo de feitura da pizza e de cocção da pizza. Exatamente. Eu li um termo esses dias num livro que eu estou lendo do Carlo Petrini do Slow Food, que é o Terra Madre, o nome do livro. Aconselho a leitura, vale muito a pena. E ele fala de um novo termo muito lindo que é glocalização. Não é mais globalização, é glocalização, que é consumo local para um equilíbrio total, né? Para um equilíbrio harmônico. E esse é o futuro da alimentação, né? A gente precisa insistir nisso porque o planeta não está mais resistindo ao frenesi desse consumo que a gente está fazendo com o planeta, né? A essa maneira e essa velocidade de consumir o alimento e esse desperdício de alimento que a gente está espalhando pelo mundo inteiro. Então é importantíssimo a gente localizar o consumo, a gente ajudar obviamente também o produtor local e principalmente, como eu disse, essa proximidade, a gente alimentar essa relação com o produtor. Nada contra as grandes indústrias, tá? Mas eu acho que se a gente fortificar de baixo, a gente vai conseguir um maior equilíbrio no todo. A gente esteve nas mãos de grandes conglomerados desde da expansão industrial até aqui, e isso não foi bom, né? A gente percebeu que não foi bom. Então, a distribuição da riqueza, essa questão de a gente se relacionar mais fraternalmente com todos, eu acho que é o que vai reequilibrar
todo esse sistema e vai trazer novamente a vida mais harmônica e mais equilibrada que a gente está precisando. Olha, eu não uso e não aconselho, tá? Inclusive tem algumas marcas que eu indico como farinha que tem alguns aditivos teoricamente até naturais, mas eu não aconselho, principalmente os que são declaradamente não naturais, exatamente porque eu vivi na pele um desequilíbrio físico e, digamos assim, como é que eu posso dizer, químico em meu organismo e senti na pele tudo isso, o quanto isso pode afetar e está afetando o nosso organismo e o organismo do planeta Terra como um todo. Hoje em dia a gente não entende também por que tantas doenças ou por que tanto desequilíbrio, exatamente porque a gente está, como é que eu posso dizer, desmembrando, a gente está ramificando, né, essa ligação com o planeta Terra. Então, para mim, a comida vem da terra. Se não vier do chão, não faz muito sentido. Tá? Então, eu não aconselho, mas principalmente esses aditivos químicos. Mas, na panificação, a gente tem algumas possibilidades de usar aditivos ou melhoradores naturais, como, por exemplo, farinhas mais proteicas, como grão de bico, como farinha de ervilha, o próprio psyllium, que é um tipo de fibra, adicionar farelo de trigo. A gente pode adicionar aí para durabilidade gema de ovo, que contém lecitina, algum tipo de açúcar. Ou seja, a gente tem muitos aditivos que dão durabilidade, que vão proporcionar um produto bom. O único problema, eu vejo que é um problema um pouco brasileiro, porque nós somos muito americanizados, é a questão do grande volume, né? Que a Anvisa vai te obrigar a colocar alguns produtos para alta durabilidade. Eu sinto muito por isso, mas às vezes você é obrigado. Eu gosto e eu só abriria novos negócios hoje em dia se fosse um negócio pequeno. Quando você se torna uma indústria, inevitavelmente você acaba tendo que usar. Mas aí é uma escolha individual de cada um se comer ou não, né, esse produto. Eu sinceramente não aconselho nenhum tipo de aditivo, até porque toda a informação que nós temos no alimento, seja ela física, energética e assim por diante, as nossas células vão ter que lidar com isso. E se a gente mandar uma informação muito confusa, o nosso organismo, a nossa célula não vai saber o que fazer com aquilo e isso vai causar desequilíbrio em nosso organismo. Então, qualquer aditivo que não conecte com o restante do alimento não vai fazer muito sentido. Então, alonguei, mas não aconselho. Prefiro aditivos naturais. Não, a diferença é que hoje em dia a gente está vivendo um momento onde ninguém quer se dedicar muito, até por causa da falta de tempo. A vida é muito corrida, ninguém tem tempo para querer se dedicar. Fazer um pão de qualidade sem aditivos industriais exige muita dedicação, carinho e amor. É muito mais fácil eu colocar um melhorador. O melhorador vai resolver o problema por mim, entendeu? E é exatamente por isso que a indústria faz esses produtos, porque a gente está tão dependente do micro-ondas e da comida em 5 minutos que a indústria se aproveita disso. Então é escolha de vida. Eu abri mão de muitas coisas na minha vida, digo muitas coisas materiais e até maior ascensão, digamos assim, na minha carreira, para poder viver uma vida equilibrada. Aí é a escolha individual de cada um vai ter que entender o que tem mais prioridade na própria vida. E tudo isso que a gente está vivendo demonstrou que nós precisamos desacelerar.